Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O início da campanha e as mais recentes pesquisas eleitorais apontam dos principais desejos dos candidatos que disputam a eleição de outubro: o voto dos evangélicos. A busca pelo apoio desta importante parcela do eleitorado recebeu atenção especial nos primeiros dias de campanha dos dois candidatos mais bem colocados na corrida presidencial. Vocês sentiram um pouquinho de ditadura aqui durante a pandemia. Igrejas, por exemplo, sendo fechadas. É uma batalha muito espiritual, meus queridos. E graças a Deus nós estamos aqui de pé. Assim como o pastor falou, o padre Leris falou, já é um escolhido por Deus. Vocês sabem que quem criou a lei que garantiu a existência do dia de Jesus foi no meu governo e foi o Lula que criou. Ele, na verdade, é um fariseu que está tentando manipular a boa fé de homens e mulheres evangélicas que vão à igreja tratar da sua fé, tratar da sua espiritualidade. Os números ajudam a entender o peso da população evangélica nas eleições. De acordo com o IBGE, em 1980, eles representavam menos de 7% dos eleitores. 10 anos depois, eram 9%. Nos anos 2000, 15%. E em 2010, no último censo oficial, passavam de 22%. Um levantamento do Datafolha deste ano indica que esse total continua crescendo e já teria chegado a 31%, ou 65 milhões de brasileiros. O Instituto diz que, entre o eleitorado, eles representam 25%. E esse crescimento também traz impactos nas urnas. A chamada bancada evangélica, que em 1986 tinha 33 membros, tem hoje no Congresso cerca de 200 parlamentares, entre deputados e senadores. Ao lado do eleitorado evangélico, outro segmento tem ganhado a atenção especial dos candidatos até aqui: as mulheres. Apesar da subrepresentação em cargos políticos, nós correspondemos a mais de 52% dos brasileiros aptos a votar. As mulheres são maioria entre os eleitores há 2 décadas no Brasil. E a representatividade feminina só aumenta a cada eleição. Agora, em 2022, alcançou um novo recorde, com mais de 82 milhões de eleitoras. Elas representam a maior fatia do eleitorado em todas as faixas etárias e nos maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Por isso, o voto feminino é importante, decisivo e muito disputado entre os candidatos. Mas é possível pensar nos eleitores evangélicos e nas mulheres como blocos homogêneos? O que diferencia esses segmentos de outros grupos sociais quando o tema é política? Para responder a essas e outras questões, conversamos com Carlos Mello. Ele é cientista político e professor do INSPER. Professor Carlos Mello, sempre um prazer lhe ter aqui no Item Mais. Bem-vindo. Muito obrigado, Carol. O prazer é meu. Professor, para começarmos nossa conversa, vamos falar sobre o peso do voto evangélico. Os católicos ainda são maioria. 1 em cada 4 eleitores é que se dizem evangélico. Apesar do volume menor, o que a gente verifica na prática é um peso muito grande dos candidatos para conversar com esse público. O que justifica tal posicionamento dos candidatos? Bom, Carol, numa eleição muito disputada, que pode ser decidido ali palmo a palmo, e sobretudo se haverá ou não segundo turno, você controlar majoritariamente um determinado recorte do eleitorado, você ter mais votos entre as mulheres, ou entre os evangélicos, ou entre os católicos, pode significar vitória, pode ser fundamental numa eleição. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é que o presidente Bolsonaro adotou como estratégia uma pauta de costumes, uma pauta religiosa, que lhe seria mais favorável do que discutir questões econômicas. Então, também tem essa questão de uma agenda que o presidente da República tem estabelecido para jogar num campo que lhe é mais favorável. É uma agenda que Bolsonaro domina e, se a gente olhar para o Congresso também, professor, houve um crescimento muito grande de deputados, senadores ligados à igreja, ligados à religião. Em que medida isso também pesa no discurso daqueles que buscam a vaga no Palácio do Planalto?
Olha, a religião no Brasil, ela sempre foi importante, sempre teve um peso grande. São 50% mais ou menos de católicos, alguma coisa entre 25% e 27% de evangélicos e o restante, alguma coisa perto de 25%, se divide entre as demais religiões e até a não religião. Então, veja, quando nós falamos de religião, a gente está falando de alguma coisa perto de 80% da população, pelo menos, pelo menos. Então é evidente que esse tema é importante. Note que quando nós tivemos aqui ocasiões de receber, por exemplo, o Papa, que é o líder da Igreja Católica, nós tivemos mobilização, comoção nacional, enfim. O brasileiro, embora o católico não seja assim tão praticante, ainda assim ele tem o hábito de se dizer pertencer a alguma religião. Então esse é um valor do povo e que não deixa de ser uma ponte para diálogo, uma ponte para comunicação. Claro que existem outras questões a serem colocadas na agenda que são igualmente importantes e para alguns setores até mais importantes do que a questão da religião, que é, por exemplo, a questão econômica. E aí o senhor traz para a gente, professor, essa familiaridade do brasileiro com assuntos ligados à religião. A gente acompanhou no primeiro dia de campanha oficial, tanto Lula quanto Bolsonaro fazendo referências a Deus, a diabo, presentes ali no discurso dos dois presidenciáveis. O quão inédito é o que estamos acompanhando? É a primeira vez que a religião toma tamanha proporção numa eleição? Olha, da redemocratização para cá, sim. Né? É claro, todos os candidatos procuraram o voto evangélico, assim como você procura o voto do agronegócio, assim como você procura o voto dos professores, assim como você procura o voto de outros recortes da sociedade. Sempre houve essa disputa. O que acontece agora é derivado do que se deu em 2018. Em 2018, o presidente Bolsonaro teve alguma coisa em torno de 30 pontos a mais que o seu adversário, Fernando Haddad, nesse segmento. E isso é o suficiente para se dizer que aquela diferença, no geral, entre Bolsonaro e Haddad foi conseguida, sobretudo, nesse recorte, nesse eleitorado. Então, por conta de 2018, tanto o presidente da República quanto seu adversário, o ex-presidente Lula, naturalmente ficam mais atentos a esse tipo de eleitor. E aí, professor, eu trago um outro recorte das pesquisas de intenção de voto que, em certa medida, fazem até uma interseção com o que estamos falando agora, que é o voto feminino. Trago aqui o uso da imagem de Michele Bolsonaro e de Janja Rosângela da Silva. Estamos falando aqui da esposa do presidente Jair Bolsonaro, da esposa do ex-presidente Lula, nessa campanha eleitoral. Qual que é o papel que elas ocupam, inclusive nessa disputa do voto religioso? Quando você traz um outro recorte, é importante a gente dizer que não são duas partes distintas, mulher e religiosos. Você tem a mulher religiosa, você tem a mulher evangélica. Tem gente que confunde quando as pesquisas são abertas, que você vê lá o setor de 0 a 2 salários mínimos. Então, fulano de tal cresceu nesse setor de 0 a 2 salários mínimos, cresceu entre as mulheres, cresceu entre os evangélicos. E, eventualmente, você está falando da mesma pessoa, né? Da mesma pessoa. Com relação às mulheres, vamos ter claro aqui que são quase 9 milhões de mulheres a mais do que os homens no país. Quando a gente fala em termos percentuais, a gente não tem clareza disso. 9 milhões a mais de mulheres significa um eleitorado maior do que o colégio eleitoral do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é o nosso 5º maior colégio eleitoral. É muita gente. Ganhar nesse setor, ganhar entre as mulheres, significa meio caminho para a vitória eleitoral ao final, né? Então, o eleitorado feminino é estratégico. Outra questão importante dentro desse eleitorado é que hoje a mulher ela é mais do que nunca chefe de família, ou pelo menos é ela que carrega mais fortemente a responsabilidade sobre as despesas da casa. A questão econômica pesa muito forte entre as mulheres. Não é? As mulheres fazem compras, as mulheres cuidam dos filhos. Então as mulheres têm um papel, têm uma atenção que normalmente a gente, numa sociedade machista, custa admitir e normalmente ela fica meio subjugada. Mas não. A mulher é central nesses temas todos de uma eleição. A questão da economia, a questão da segurança, a questão também da religião. Então, tanto Bolsonaro quanto Lula precisam dialogar com esse recorte eleitoral chamado eleitorado feminino.
Lula tem uma franca vantagem, uma vantagem muito grande, o que dizem as pesquisas hoje entre as mulheres, e Jair Bolsonaro, é claro, como qualquer outro candidato, vai disputar nesse campo também. E busca a sua esposa, dona Michele Bolsonaro, para tentar essa ponte, essa conexão. Bolsonaro é visto entre as mulheres como um sujeito rude, como um sujeito estourado, um sujeito que não teria um bom relacionamento com mulheres, sobretudo mulheres repórteres, jornalistas, como você bem sabe. Então, dona Michele teria o papel de amenizar a figura de Bolsonaro. Já a esposa do ex-presidente Lula, dona Rosângela, ela tem um outro papel, que é se contrapor a Michele. Enquanto Michele é uma figura conservadora, é uma figura para se conversar, sobretudo com o eleitorado evangélico, com a mulher evangélica, conservadora, a Rosângela Silva teria o papel de conversar com o eleitorado da mulher mais moderna, digamos assim. Mulher que não se prende unicamente à questão da religião, onde a questão da economia, do trabalho, enfim, da sociedade moderna. Então, cada um vai tentar correr atrás do eleitorado com as características que possui, que tem. São perfis diferentes de Rosângela e de Michele, mas são perfis que disputam o eleitorado feminino igualmente. Para encerrarmos, professor, gostaria de falar sobre o que estamos acompanhando, inclusive tendo por referência os discursos das respectivas esposas dos primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto. A política como uma batalha espiritual. A luta do bem contra o mal. Qual que é o risco de associarmos política e religião, até mesmo no discurso da intolerância religiosa no nosso país? Pois é, o risco é enorme, Carol. Eu diria para você que é um desatino, inclusive, partir por esse caminho. Né? Primeiro porque a questão religiosa no Brasil nunca foi uma questão politicamente explosiva. Sempre se conviveu aqui com todas as tendências religiosas. Não tivemos aqui nenhum conflito de natureza religiosa, como, por exemplo, é fácil encontrar na Europa, né? Mas não só. Então, trazer essa temática para um país que nunca teve esse tipo de problema me parece um erro. Outra questão que é fundamental é que o Estado é laico. Né? Quem chega à presidência da República será presidente de todos os brasileiros. Seja esse brasileiro evangélico, seja judeu, seja católico, seja do candomblé, não interessa. O presidente da República será presidente de todos os brasileiros. Por isso que o Estado precisa ser laico. Por isso que o Estado não pode, de alguma forma, ter uma conexão exclusiva com uma única religião. Porque isso, tirando a laicidade, retira também o sentido de república, de que o Estado é uma coisa pública, é algo que pertence a todos. Então é um erro, tanto no que diz respeito ao fundamento da organização do Estado, ao fundamento político da organização do Estado, essa laicidade, como é um erro também porque pode despertar sentimentos que nós nunca tivemos, e isso pode custar caro no futuro. Eu diria que falta prudência ou falta agenda, não é? Para que se discuta questões que são mais terrenas e fundamentais neste momento para cada um dos indivíduos e sem, é claro, desprezar a liberdade e o direito de cada um ter a sua religião. Professor Carlos Mello, sempre um prazer lhe ouvir, ter sua participação aqui no Item Mais. Até uma próxima, um grande abraço. Um abraço para você, até a próxima. Embora ainda lidere as pesquisas eleitorais com mais de 10 pontos percentuais de vantagem, o ex-presidente Lula do PT tem visto o principal adversário no momento, o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, crescer na preferência do eleitor. Na última pesquisa da Datafolha, Lula aparece com 47% das intenções de voto, contra 32% de Bolsonaro, que subiu 3 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior do Instituto. Entre os eleitores evangélicos, no entanto, a situação se inverte. O atual presidente aparece com 49%, contra 32% de Lula. Em maio, os dois candidatos estavam em empate técnico nesta parcela do eleitorado. Entre os católicos, que representam 53% da amostra do Datafolha, Lula lidera, com 52%, contra 27% de Bolsonaro. Na pesquisa Genial Quest, também divulgada na semana passada, a distância entre os dois caiu de 18 para 12 pontos, entre março e agosto. E, mais uma vez, o voto evangélico contribuiu para a redução da diferença.
No último mês, a vantagem de Bolsonaro cresceu 5 pontos percentuais e a distância que o separa de Lula nesse extrato do eleitorado chega a 24 pontos percentuais. Bolsonaro tem hoje 52% das intenções de voto, contra 28% dos que dizem preferir o petista. Além disso, a avaliação do governo Bolsonaro atinge melhores índices também entre os evangélicos. A gestão do presidente à frente do executivo é considerada positiva para 46% do segmento. Se por um lado, Bolsonaro lidera entre os evangélicos, por outro, Lula tem a vantagem junto ao eleitorado feminino. Apesar de uma melhora dos números do presidente entre as mulheres, o petista tem mantido um patamar estável nas intenções de voto deste segmento. No último Datafolha, 47% das brasileiras disseram que pretendem votar em Lula, contra 29% em Bolsonaro. Na pesquisa Quest, o presidente cresceu 8 pontos desde março nesta parcela do eleitorado, mas o petista ainda lidera com mais de 15 pontos de vantagem. Segundo a pesquisa Quest, Lula tinha 47% das intenções do voto feminino em março e manteve a mesma pontuação dentro da margem de erro. Já Bolsonaro passou de 22% para 30% em agosto, um aumento de 8 pontos percentuais. Na segunda parte desse episódio, vamos falar sobre a corrida dos presidenciáveis para conquistar o voto dos evangélicos e das mulheres. Conversamos agora com o Yuri Pita, nosso analista de política da CNN, mais uma vez aqui com a gente. Yuri, vamos abusar bastante nesse período eleitoral de você. Mais uma vez, obrigada por estar conosco. Bem-vindo. Oi, Carol. Sempre um prazer estar com você e com os ouvintes do Intem Mais, podendo ajudar a entender as eleições que estamos aqui na contagem regressiva, reta final para o primeiro turno. Yuri, temos aqui os números da última pesquisa Datafolha. Um cenário praticamente estável, polarização que continua. O ex-presidente Lula continua na liderança, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro. Diante desse quadro, o que deve mudar em termos de estratégia de campanha dos primeiros colocados? E aí falando, obviamente, de Lula e de Bolsonaro. Carol, o que a gente tem visto, tanto de Lula quanto Bolsonaro, muitos ataques nas entrelinhas ou até de forma direta. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, tem falado muito do medo da volta do PT, que é um dos sentimentos que até as próprias pesquisas de intenção de voto tentam aferir da opinião pública. Esse medo, porém, hoje, ele é inferior ao medo da reeleição de Bolsonaro, segundo pesquisas como a Quest, por exemplo, tem feito na sua série histórica. E o que a gente tem visto ser apontado por Lula é justamente de mostrar as fraquezas do governo Bolsonaro, e fazer isso é natural quando há um presidente candidato à reeleição, e Lula tem adotado também a estratégia de dizer que o seu governo foi melhor do que o de Bolsonaro. Uma comparação de legados é a estratégia que o PT tem adotado para a campanha do ex-presidente. A grande questão para Bolsonaro é não só fazer a defesa do seu legado, mas apontar muitos dos problemas que ocorreram em gestões do PT, principalmente relacionados à corrupção, mas até mesmo à questão econômica, aí já mais durante a recessão no segundo mandato de Dilma Rousseff. E aqui a gente vai acompanhando os vários recortes da pesquisa, Yuri. O que a gente observa? O presidente Jair Bolsonaro, ele ampliou o apoio entre os evangélicos, mas não mantém o ímpeto de crescimento entre as mulheres. É uma sinalização de que a participação da primeira-dama, Michele Bolsonaro, nos eventos de campanha deve aumentar? E também pensando nesse público, nesse eleitorado, a esposa de Lula, Rosângela da Silva, a Janja, também deve ganhar uma agenda própria? Carol, já em 2018, houve uma diferença entre o comportamento do eleitor homem e das eleitoras mulheres. E isso parece se repetir agora em 2022. Primeiro, que é natural, e isso aconteceu em outras campanhas eleitorais, em que há mais mulheres indecisas a essa altura da campanha do que homens. As mulheres tendem a ser mais criteriosas e levam mais tempo para tomar a sua decisão de voto. Os homens acabam tomando essa decisão de uma forma mais antecipada. Isso é histórico, né? E não é nenhum juízo de valor. Mas nesta eleição em específico, há uma rejeição maior ao presidente Jair Bolsonaro no eleitorado feminino e, por isso, Lula tem conseguido ter uma vantagem maior entre as mulheres do que os homens. E certamente as duas campanhas têm apostado nesse público. O presidente Bolsonaro, com o papel que a primeira-dama Michele Bolsonaro pode exercer
para ajudar a reverter essa rejeição entre o eleitorado feminino e, ao mesmo tempo, fortalecer a posição de Bolsonaro no eleitorado evangélico, dado que ela é evangélica, praticante e sabe se comunicar com esse tipo de eleitor que leva em conta valores morais, questões de costumes e a fé religiosa para decidir o seu voto. Em contrapartida, Janja é uma figura que tenta dar um certo frescor à imagem de Lula e do próprio PT. Não por acaso ela tem trazido algumas questões que não necessariamente estavam no discurso de campanha do petismo, além das questões femininas, mas questões mais contemporâneas, até como questão relacionada à qualidade de alimentação, não só ao combate à fome, à miséria, um aspecto social que é muito tradicional do discurso do PT, mas ela também trazendo algumas ideias mais contemporâneas e tem se posicionado, o que acaba até causando algum tipo de conflito interno na campanha, mas o papel que Janja tem assumido, inclusive na interlocução com alguns outros setores, não só artísticos, culturais, mas também de cultura popular, por meio da regravação do jingle de campanha de Lula, ela tem assumido um papel relevante, inclusive em agendas como comícios. A gente viu isso no último fim de semana, no comício em São Paulo, em que Janja também teve uma participação importante ali no ato público no Vale do Anhangabaú. Agora, Yuri, é interessante observar que no primeiro dia oficial das campanhas, tivemos os discursos de Lula e de Bolsonaro voltados para o público evangélico. A gente pode dizer que ali a estratégia de Bolsonaro deu certo, já que ambos estavam falando para um público do qual o atual presidente consegue transitar com maior facilidade? Pode falar sim, Carol. E essa é uma discussão dentro da campanha do PT. Parece ser a impressão de Lula ter mordido a isca e caído num debate que é mais favorável ao Bolsonaro, embora Lula tenha dito mais de uma vez que não quer travar uma discussão religiosa, que não mistura religião com política. Mas fato é que o assunto passou a fazer parte do debate desta campanha. Já vinha fazendo em outras campanhas, não é de hoje que isso ocorre. Em 2010, por exemplo, quando a disputa ainda era travada na clássica polarização PT-PSDB, houve momentos em que se discutiu a questão do aborto, que é um tema de ordem moral e com conexões religiosas. Em 2014, também se viu parte desse debate ocorrer em relação a algumas questões religiosas, também um afastamento do eleitor evangélico do PT, e agora, em 2022, isso volta com força. Em 2018, Jair Bolsonaro conseguiu uma adesão bastante ampla do eleitorado mais conservador, evangélico, em parte importando até uma forma de discurso de debate político semelhante ao que vem acontecendo nos Estados Unidos entre republicanos e democratas, emulando uma postura mais radicalizada do Partido Republicano nos Estados Unidos, principalmente com o trumpismo, trazendo isso para o debate da eleição brasileira. E a grande questão é que o PT, de fato, enfrenta dificuldades para se comunicar com esse público evangélico, e não é de hoje. Mesmo em campanhas locais, municipais, me lembro bem que em 2016 esse foi um debate bastante importante, travado dentro do PT, o quanto o partido havia perdido capacidade de interlocução com setores nas periferias nas quais há uma convergência com um público que frequenta igrejas evangélicas, e como o partido pode fazer esse enfrentamento e conseguir quebrar essa barreira que, de fato, tem ocorrido, e ainda não está totalmente claro para o PT como conseguir voltar a se comunicar com este público, dado que houve um momento que sim, o PT também conseguiu adesão de algumas igrejas evangélicas, denominações neopentecostais importantes no debate eleitoral também. Yuri, falamos sobre eleitorado feminino, eleitorado evangélico. Na sua avaliação, qual que é essa fatia do eleitorado que a disputa será mais acirrada quando falamos de Lula e de Bolsonaro? Para onde as campanhas também devem voltar os seus olhares para além das mulheres e evangélicos? Carol, eu acho que nesses segmentos que você citou são os dois focos ali mais fortes do ponto de vista de segmentos sociais. Eu diria que no campo geográfico, olhando para a geografia do voto, a gente não tem como tirar o olhar da região sudeste, não só pelo volume de votos em disputa, mas porque 2 desses colégios eleitorais estão de fato em disputa, São Paulo e Rio de Janeiro. Bolsonaro teve grande votação nesses 2 estados na eleição de 2018, mas pelas pesquisas, a gente vê uma capacidade de Lula ser mais competitivo do que o PT foi na eleição passada. E com isso,
reduzir a vantagem que Bolsonaro teve e que foi suficiente para ele ter superado a vantagem sim que o PT tem na região Nordeste. Com Lula, muito dificilmente Bolsonaro vai conseguir reduzir essa vantagem que Lula tem consolidada na região Nordeste, tem conseguido empatar ou passar na região Sul, Centro-Oeste, e por isso a região Sudeste acabou sendo o foco mais importante, e a gente viu isso se reproduzir nas agendas de campanha. E aí vale destacar o estado de Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, 10% do eleitorado do país, no qual Jair Bolsonaro em 2018 conseguiu ganhar do PT, mas não com a mesma vantagem. Se dependesse dos eleitores paulistas e fluminenses, Bolsonaro teria sido eleito presidente em 2018 já no primeiro turno. Para os mineiros, não. Bolsonaro ficou com menos da metade dos votos válidos no primeiro turno de 2018 e Fernando Haddad conseguiu ter o melhor desempenho do PT dentro desses 3 estados, justamente entre os mineiros. E teremos nessa semana o início da propaganda no rádio e na TV. O quanto que isso pesa também nessa estratégia de comunicação com esse público? Pesa bastante, Carol. As campanhas de TV, elas ainda são muito relevantes, ainda que as redes sociais tenham se tornado um grande instrumento de campanha, desde a pré-campanha e ao longo do período não eleitoral. Mas as campanhas de rádio e TV, elas dão a narrativa principal, elas dão o eixo de discurso que depois pode ser reproduzido, pode ser amplificado nas redes sociais ou pode ser até subvertido pelos adversários. No fundo, as campanhas de rádio e TV ainda tem relevância, principalmente porque a gente tem um presidente candidato à reeleição que precisa de propaganda de tempo na TV para fazer a defesa da sua gestão e um ex-presidente que também quer usar o tempo de propaganda não só para atacar a atual gestão, mas para fazer a defesa do seu legado e do seu ressurgimento. É importante lembrar que Lula, depois de não poder disputar a eleição de 2018, ter enfrentado mais de um ano de prisão, chega a partir de 2021 com a anulação das suas condenações pelo Supremo Tribunal Federal como o ressurgimento da liderança política que ele exerceu até a Operação Lava Jato e agora querendo fazer dessa campanha uma espécie de redenção sua. E a propaganda no rádio e na TV é fundamental para conseguir construir essa narrativa e conseguir, no fundo, disputar aí a eleição e conseguir chegar à frente, mantendo esse favoritismo que as pesquisas apontam neste momento. Yuri, mais uma vez, obrigada. Sempre muito bom conversar com você. E é isso, a gente vai bater nesse papo, falando muito ainda sobre eleições aqui no Item Mais. Obrigada. Carol, obrigado mais uma vez por me receber aqui no Item Mais. E como você sabe, só me chamar que eu venho aqui. Sempre um prazer falar contigo e com os ouvintes. Beijo a todos. O Item Mais de hoje fica por aqui, mas seguimos ligados no que é notícia nas eleições. A gente volta a se encontrar amanhã com outro assunto. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.